pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos estudar mais algumas habilidades que são importantes e que estão relacionadas com a prova SAEB. A primeira que veremos é definida como descritor 29. Resolver problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa, entre grandezas. Iniciaremos com a questão 327. Da apostila SAEB, que diz o seguinte: o desenho de um colégio foi feito nas seguintes escalas. Cada 4 centímetros no desenho equivalem a 5 metros no tamanho real. A representação ficou com 10 centímetros de altura. Qual é a altura real em metros no colégio? Em metros do colégio. Então podemos fazer assim. Cada 4 centímetros no desenho equivalem a 5 metros no tamanho real. Lembrar que o desenho é dado em centímetros, o tamanho real em metros. Então, 10 centímetros equivalerão a x metros em tamanho real. Nós podemos aqui analisar o seguinte. Podemos, nessa grandeza aqui que tem a variável x, nós podemos colocar aqui uma seta para cima ou para baixo e podemos comparar a outra grandeza aqui do desenho com ela. Um desenho de 4 centímetros equivale a 5 metros no tamanho real. Então, se eu aumento o tamanho do desenho, então isso significa que o tamanho real também vai aumentar. Então, eu vou deixar aqui outra seta com o mesmo sentido. Isso significa que eu tenho aqui grandezas que são diretamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra cresce também. Quando uma diminui, a outra diminui também. Daí nós podemos armar a seguinte proporção: 4 está para 10, assim como 5 está para x. Copiamos do mesmo modo como está aqui. E aplicando a propriedade fundamental das proporções, nós podemos multiplicar aqui cruzados, né? 4x, 4 vezes x, é igual a 10 vezes 5. 10 vezes 5, 50. Então, x será igual a 50 dividido por 4. Dividindo aqui dá 12,5. X é um valor que está em metros, então o valor de x será 12,5 metros. Resposta: o item B. A próxima questão, questão 328. Trabalhando 10 horas por dia, um pedreiro constrói uma casa em 120 dias. Em quantos dias ele construirá a mesma casa se trabalhar 8 horas por dia? Podemos fazer assim. Temos aqui as grandezas horas, dias. Então, se ele trabalhar 10 horas por dia, ele completa a casa em 120 dias.
Se ele passar a trabalhar 8 horas por dia, ele gastará quantos dias? X dias. Então vamos analisar aqui. Onde temos a variável x em dias, a grandeza dias. Vamos estabelecer aqui um sentido específico de uma reta, ou para baixo ou para cima, tanto faz. E vamos agora comparar essa outra grandeza, horas, com a grandeza dias. Se uma pessoa trabalha 10 horas por dia, ele gasta 120 dias. Se ele passar a trabalhar um número menor de horas por dia, então ele vai gastar mais dias. Portanto, quando eu diminuo a quantidade de horas, eu aumento a quantidade de dias. Então eu vou colocar aqui essa seta invertida. Aqui agora, já que essa daqui são grandezas inversamente proporcionais, se aqui está para baixo, para me orientar, eu coloco essa seta aqui para cima. Então, já que a seta aqui está invertida, eu vou inverter agora esses termos aqui. Eu vou escrever o 8 em cima, o 10 embaixo. E esse daqui eu permaneço do mesmo jeito, 120 sobre x. Então eu armo uma proporção. Agora essa grandeza aqui é inversamente proporcional com essa, onde tem a variável x, eu inverto os termos. E agora eu multiplico cruzado. 8x, 8 vezes x, 10 vezes 120 será igual a 1.200. X, portanto, será igual a 1.200 dividido por 8. Ou seja, x será 150. Portanto, trabalhando 8 horas por dia, ele gastará mais dias. Gastará 150 dias. Resposta: o item C. A próxima questão é a questão 329. Quantos quilogramas de semente são necessários para semear uma área de 240 metros quadrados, observando a recomendação de aplicar 1 kg de semente por 16 metros quadrados de terreno? Então podemos fazer assim. Temos aqui quilogramas e a área em metros quadrados. 1 quilograma de semente pode ser aplicado em 16 metros quadrados. Se eu quero plantar em 240 metros quadrados, então eu vou usar x quilogramas. Então vamos aqui nessa grandeza aqui onde tem a variável quilo, né? Quilogramas. Vamos estabelecer aqui uma seta específica e vamos pensar. Para 16 metros eu uso 1 quilo. Se eu vou aumentar para 240 metros quadrados, então eu vou usar mais quilos. Então aumentando aqui, aumenta aqui também. Portanto, essas grandezas são diretamente proporcionais. Lembrar aqui, né? Só para frisar. Diretamente proporcionais. São grandezas diretamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra cresce também. Então, armamos a proporção sem nenhuma inversão.
1 está para x, assim como 16 está para 240. Multiplicando aqui, cruzados vão ficar 16x é igual a 240 vezes 1, que dá 240. Portanto, x será igual a 240 sobre 16. Dividindo 240 por 16, vamos obter 15. Ou seja, estamos trabalhando com a grandeza quilo, né? X é igual a 15 quilos. Portanto, a resposta é o item D. Prosseguindo, temos aqui o seguinte: um trem com velocidade média de 40 km por hora vai de uma cidade a outra em 2 horas. Se a velocidade fosse de 80 km por hora, o tempo gasto para fazer o mesmo trajeto é de... Então podemos colocar assim. Temos aqui as grandezas velocidade e tempo. Então a 40 km por hora gasta-se 2 horas. Lembrando que o tempo está em horas. Então, aumentando a velocidade para 80 km por hora, quantas horas vai se gastar? Então, aqui onde nós temos a grandeza hora, vamos estabelecer aqui uma seta. A grandeza tempo, né, em horas. Estabelecemos aqui uma seta. E vamos comparar agora a grandeza velocidade com o tempo em horas. Ou seja, quando estamos a 40 km, gastamos 2 horas. Quando estamos a 40 km por hora de velocidade, para fazer esse percurso gasta-se 2 horas. O que vai acontecer se aumentarmos a velocidade? Então chegaremos em um tempo menor. Então, aumentando a velocidade, o tempo diminui. Então, vamos estabelecer aqui uma seta com sentido contrário àquela que estabelecemos para a grandeza tempo. Então, o que percebemos aqui é que essas grandezas são inversamente proporcionais. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, nós vamos inverter aqui a posição desses valores aqui na variável velocidade, na grandeza velocidade, melhor dizendo. Então, 40 e está sobre 80, eu vou escrever 80. Sobre 40, 80 está sobre 40, está para 40. Assim como esse daqui onde tem a grandeza tempo, né, eu não inverto, deixo do mesmo jeito. Então 2 está para x. Temos aqui agora uma proporção. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, podemos multiplicar aqui cruzado. Ficará 80x
é igual a 2 vezes 40, 80. Portanto, x será igual a 80 dividido por 80, que é igual a 1. Estamos trabalhando com horas, né? Então x se refere a 1 hora. Portanto, a resposta é o item A. Voltando aqui só um pouquinho, a primeira questão nós temos então uma grandeza que foi diretamente proporcional quando uma cresce, uma grandeza cresce, a outra cresce também, né? Então são diretamente proporcionais. E a segunda, temos aqui, vimos que são inversamente proporcionais. Só para deixar registrado. Temos aqui uma grandeza que é inversamente proporcional. Está inversamente proporcional quando uma cresce, a outra diminui. E aqui seria dias. Muito bem. Trabalhamos então o descritor 29. Vamos agora trabalhar com transformações homotéticas. Mas antes, vamos tentar entender o que é homotetia. Homotetia é um tipo de transformação geométrica que altera o tamanho de uma figura. A gente faz uma ampliação ou uma redução, mas mantém as características principais. A forma da figura se preserva e os ângulos também, ou seja, nós geramos uma figura semelhante à primeira. Então, o descritor número 7 trata disso, reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética são semelhantes, identificando propriedades ou medidas que se modificam ou não se alteram. Então veja o seguinte, a professora desenhou um triângulo no quadrado abaixo, triângulo isósceles, com dois lados iguais a 8 centímetros e a base com 5 centímetros. Em seguida, ela fez a seguinte pergunta: se eu ampliar esse triângulo 3 vezes, como ficarão as medidas dos seus lados e de seus ângulos? Então vai se fazer uma ampliação 3 vezes, vai se ampliar esse triângulo 3 vezes, ele vai crescer 3 vezes mais. Então, Fernando disse que os lados terão 3 centímetros a mais cada um, já os ângulos serão os mesmos. Então, ampliar 3 vezes não é somar 3, é multiplicar por 3. Portanto, Fernando está errado, que ele disse que os lados terão 3 centímetros a mais. Não. Gisele disse: os lados e ângulos terão suas medidas multiplicadas por 3. Os lados, sim, terão suas medidas multiplicadas por 3, mas os ângulos se conservam. Então Gisele também não acertou. Marina disse: a medida dos lados eu multiplico por 3, e a medida dos ângulos eu mantenho as mesmas. Então Marina está correta. Item C
Correto. Marina. Roberto disse que a medida da base será a mesma e os outros lados eu multiplico por 3 e mantenho a medida dos ângulos. Está errado. Todos os lados terão suas medidas multiplicadas por 3, não apenas os lados, sendo a base conservada. Então Roberto também estaria errado. A próxima questão, consideramos a questão 71, sobre esse descritor 7. A próxima questão, a questão 72. Observe os triângulos 1 e 2 representados abaixo. O triângulo 1 tem 6 metros quadrados de área. Quanto mede a área do triângulo 2? Nós podemos observar aqui que o triângulo 2 ele tem os mesmos ângulos que o triângulo 1. Então podemos dizer que o triângulo 2 é uma ampliação do triângulo 1. Observem que esse cateto aqui mede 3 metros no triângulo 1. No outro triângulo, o lado correspondente, o cateto correspondente, mede 6 metros. Então nós tivemos aqui uma ampliação onde houve uma multiplicação por 2. Esse lado foi multiplicado por 2. Então todos os lados também serão multiplicados por 2. Mas perguntamos então, quanto mede então esse lado aqui no triângulo 1? Vamos chamar aqui de x. Descobrindo a medida aqui, nós podemos multiplicar por 2 e descobrimos esse lado aqui, esse cateto aqui no triângulo 2. Bem, aqui diz que o triângulo 1 tem 6 metros quadrados de área. Quanto mede a área do triângulo 2? Então, a fórmula que permite calcular a área de um triângulo é base vezes altura tudo isso aqui dividido por 2. Bem, nós já sabemos que a área do triângulo 1 é 6. Então 6 é igual a base, nesse caso x, vezes a altura, que nesse caso é esse cateto de 3 metros, vezes 3, dividido por 2. Daqui podemos dizer o seguinte, o 2 aqui está dividindo, pode multiplicar o 6. Então 12 é igual a 3x. Então x será igual a 12 dividido por 3. Ou seja, x será igual a 4. Estamos tratando de metros, então 4 metros, né? O valor de x aqui é igual a 4. Muito bem. Queremos calcular agora a área do triângulo 2. Mas quanto mede esse lado aqui? Esse cateto? Bem, vamos multiplicá-lo por 2, né? Já que ele é uma ampliação do primeiro. Se esse lado foi multiplicado por 2, esse outro lado será multiplicado por 2. E aqui então será 8 metros. Agora calculando a área do triângulo 2. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2.
A base é 8. 8 metros vezes a altura, 6 metros, dividido por 2, 8 vezes 6, 48, metros quadrados, dividido por 2, ou seja, a área será de 24 metros quadrados. O item D. Muito bem, consideremos agora a próxima questão. Ampliando-se o pentágono AFSOT, obtém-se um novo pentágono, A', F', S', O', T', em que cada lado é o dobro do seu correspondente. Neste caso, podemos ampliar ou reduzir figuras. Neste procedimento, as figuras são item A irregulares, congruentes, semelhantes ou constantes. Destacando aqui essa figura, que nós temos aqui. Cada lado desse pentágono aqui é o dobro do seu correspondente. Então, por exemplo, se aqui medir x, se aqui a medida aqui desse lado é x, se aqui a medida desse lado é x, o seu correspondente aqui será 2x. O que nós temos então? São figuras irregulares? Não. São congruentes? Também não. Porque congruentes conservariam a mesma medida de cada lado correspondente. Então temos aqui figuras que são item C, semelhantes. Tivemos uma ampliação, os lados correspondentes, as medidas dos lados correspondentes serão proporcionais e as medidas dos ângulos se conservam. Nesse caso aqui, esse ângulo é o mesmo que esse ângulo aqui. Figuras semelhantes. Próxima questão. Questão 74. Uma foto retangular de 10 cm por 15 cm deve ser ampliada de modo que a ampliação seja semelhante à foto. A maior dimensão da ampliação é de 60 cm. A sua menor dimensão será... Então podemos fazer assim. Temos aqui um esquema que ilustra as duas fotos. A foto 10 por 15 e a outra que é a ampliação. Veja que a maior dimensão da ampliação é 60 centímetros. E ele corresponde à ampliação do lado maior da foto original. Então, 15 para 60 significa que o 15 foi multiplicado por 4. Esse lado maior foi multiplicado por 4. Então, o lado menor também será multiplicado por 4. 10 centímetros vezes 4, 40 centímetros. Então, o lado menor terá 40 centímetros, resposta o item D. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desta videoaula, que tenha sido útil para o aprendizado de vocês.
Continuem se aplicando aos estudos. Até a próxima.